Naquele tempo, os discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja com vocês." Jesus, mestre! Espantados e cheios de medo, pensavam em estar vendo um espírito. Então, Jesus disse: Por que vocês estão perturbados? E o coração de vocês está cheio de dúvidas. Um espírito não tem carne, nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou as mãos e os pés. E como eles ainda não estivessem acreditando por causa da alegria e porque estavam espantados, Jesus disse: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Vamos. Tenha fé. Eles ofereceram a Jesus um pedaço de peixe grelhado. Jesus pegou o peixe e comeu diante deles. É Jesus, Jesus. Mestre. E Jesus disse: São essas as palavras que eu falei quando estava no meio de vocês. É preciso que se cumpra tudo o que foi escrito ao meu respeito na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. Então, Jesus abriu a mente deles para entenderem as Escrituras, pois assim está escrito: O Messias sofrerá. E ao terceiro dia ele ressuscitará dos mortos. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês são testemunhas disso. Neste tempo da Páscoa, estamos ouvindo os evangelhos que dizem respeito às experiências primeiras que os cristãos fizeram em relação à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Também nós estamos sendo orientados, informados sobre tudo aquilo que é necessário para darmos continuidade ao nosso caminho de homens e mulheres testemunhas de Cristo. Nós somos testemunhas da ressurreição do Senhor. Por isso, queridos irmãos e irmãs,
Como testemunhas da ressurreição, nós não temos medo de apresentar e de anunciar Jesus Cristo morto e ressuscitado. Aquele que a maldade humana, que a inveja, que o egoísmo humano pendurou na cruz, ele mesmo, Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou para nos salvar. De modo que todos nós que aceitamos esta proposta e o seguimos no seu caminho, até no sofrimento, na paixão, mas também o seguimos no caminho da glória, da ressurreição, todos nós que fazemos isso somos chamados a cada momento a melhorarmos, a aprofundarmos essa experiência, para que o nosso testemunho seja verdadeiro, não seja outra vez uma sensação, mas seja efetivamente testemunho. O Evangelho de hoje nos coloca novamente Jesus que chega no meio dos discípulos. Jesus chega no meio dos discípulos, ressuscitado, e diz: a paz esteja convosco. O primeiro sinal da presença de Cristo na nossa vida, no nosso meio, é a paz. Portanto, se nós temos contendas, se nós temos inveja, se nós temos calúnias, se nós temos preocupação com o poder, se nós temos pessoas que querem se sobrepor às outras, Jesus não chegou ali ainda. O ressuscitado vem para nos trazer a paz. A paz que não é a tranquilidade do cemitério, evidentemente. A paz que é a certeza de que a nossa fé garante o caminho que fazemos. A paz que é a certeza de que não estamos sozinhos. Não fomos jogados no mundo. A vida tem sentido. A nossa existência não é um acumulado de momentos e de eventos e de fatos. Não, a nossa vida é a presença amorosa de Deus no nosso meio. Por isso, queridos irmãos e irmãs, neste trecho do Evangelho de hoje, nós fazemos essa experiência. O Senhor está conosco, vem no nosso meio. Nós precisamos reconhecê-lo, precisamos vê-lo nos sofrimentos, nas angústias, na doença, mas também na saúde, nos momentos de alegria, no nascimento, na vida que é defendida, que é valorizada. O Senhor Jesus Cristo está ali, presente no nosso meio. Hoje, então, queridos irmãos e irmãs, fazendo a experiência dessa presença de Cristo na nossa vida, nós temos que nos perguntar. Os discípulos no início tiveram, alguns deles, que tocar as feridas de Jesus, que ver os sinais do sofrimento. Tiveram que olhar para Jesus e ver os sinais daquilo que foi a consequência das decisões que homens e mulheres quiseram tomar em relação a Deus. Ou seja, não queriam que Deus estivesse na sua existência, na sua história. O que nós podemos perceber então? O Evangelho nos traz este relato. Hoje nós vemos tantos sofrimentos, tantas dificuldades, e vemos ali os sofrimentos de pessoas, grupos, sociedades inteiras, que são marginalizadas, são colocadas para fora do convívio humano. Não são respeitadas nos seus direitos, na sua dignidade. Estas são as chagas que Cristo ainda tem nos dias de hoje. Pessoas que vivem sendo perseguidas por causa da justiça. Pessoas que vivem sendo dizimadas. Sociedades, como disse, que são dizimadas por causa do ódio, por causa da intolerância, por causa do querer ser mais que o outro. Por isso, nesta reflexão, nós queremos hoje aprofundar essa compreensão que temos de Deus como aquele que nos liberta. O Senhor Jesus Cristo deu provas disso. Ele veio para nos libertar. A libertação exigiu a entrega da sua vida e ele não duvidou, entregou a sua vida por causa de nós, para nos libertar.
Como os primeiros cristãos fizeram a experiência da presença do Cristo ressuscitado, que os libertava do medo, os libertava da morte, os libertava da angústia, os libertava daqueles temores do dia a dia e os fazia alegres, felizes, fazia com que eles assumissem com coragem a sua própria existência, o seu próprio dia a dia, até com as dificuldades próprias do dia a dia, mas com coragem, com ânimo. Essa experiência que eles fizeram, nós também podemos fazer. Como é que nós vencemos os limites? Como é que nós vencemos as opressões? Como é que nós vencemos a perseguição, a incompreensão? Sabemos que nós devemos agir pelo bem, devemos tomar decisões tendo como critérios o Evangelho, a Palavra de Deus, o ensinamento da Igreja, a intenção reta, são os critérios que nós devemos ter para agir. Portanto, se nós quisermos, com o ânimo que o Espírito Santo nos traz, que o Senhor ressuscitado nos traz, quisermos vencer todos esses limites, precisamos nos colocar a serviço no mundo, gratuitamente. Só quem serve gratuitamente ama, porque é um serviço que não pede nada em troca, não exige que haja reconhecimento. Assim, queridos irmãos e irmãs, mesmo nas circunstâncias difíceis da nossa vida, do nosso dia a dia, nós podemos dar testemunho de Cristo vivo e ressuscitado. Que este Evangelho que hoje ouvimos e vimos as cenas, nos ajudem a experimentar de modo claro que Jesus Cristo nos quer ressuscitados. Nós temos que fazer este caminho da ressurreição. Isto é um crescimento. Nós vamos fazendo isso durante a nossa história. Vamos crescendo na compreensão da nossa fé. Vamos crescendo no conhecimento do nosso Deus. Vamos crescendo no conhecimento da sua vontade para nós e para os nossos dias. Que sejamos na nossa história, limitada como ela é, mas sejamos nela mesma sinais do Cristo que veio para salvar, veio para libertar, veio para nos trazer a paz. E que nós acolhamos no coração esta palavra que o Senhor diz aos discípulos e que disse hoje no trecho do Evangelho também: a paz esteja com vocês. E que nós sejamos instrumentos de paz, sejamos sinais de paz. Por isso, sermos instrumentos e sinais de paz implica em trabalharmos pela paz, em sermos construtores da paz. Essa paz que o Senhor nos dá, essa paz que Ele traz para cada um de nós. Querido irmão, querida irmã, que a tua vida seja sinal desta paz e deste amor que o Cristo veio nos trazer. E que todos e cada um de nós sejamos experiência viva da ressurreição do Senhor. Que Ele nos ajude a permanecermos firmes, coerentes, fortalecidos, para que a ressurreição seja uma realidade nas nossas vidas.